Eu vi um bagulho no Twitter que me pegou, cara. Que era tipo assim: por que que tu tá tão obcecado por achar a verdade? Ah, porque a verdade é bela, não sei o quê. Tá, mas assim, atravessa isso, atravessa todas as coisas. Cara, vê através das coisas. Por que que tu tá tão obcecado em achar a verdade? Por que que tu não quer achar mentira? Ah, porque a mentira não precisa achar. Por que que tu não procura a mentira? Por que não precisa? Por que não? Porque se não é verdade, é mentira. Mas isso tu tá numa dualidade ali. Se Não tá, alguma... tu tá pensando ainda Tudo dentro que, do. tudo que não é Tu ainda tá verdade é o quê? pensando dentro O que do. não é Dentro do verdade é o cubo. quê? O que não é verdade é o quê? Pode ser uma meia verdade? Que é uma mentira. Não sei. Claro que é. Eu tenho 50% de água e 50% de álcool. Eu tenho água ou Então tenho não álcool? mistura. Que não é água. Ketchup. Que não é água. Que não é água nem álcool. Ketchup? Não, Ou não? 50%. Não, porque vai ser álcool 50. Não tem Tá, álcool eu 45 lá? tenho. Que é Cara, 90, então, sei lá, eu tenho 55%. 50% de água e 50% de mijo. Não, mas mijo tem água, né? Tem que Uhum. pensar em alguma outra substância, deixa eu pensar. Que não tenha água. Mas é que é um exemplo material pra uma coisa metafísica. Exatamente. Cara, é que assim. É que essa Buscar a reflexão mentira. me pegou. Essa reflexão me pegou. Por que você tá buscando a verdade? Por que tu tá buscando algo? Deveria ser Isso, a pergunta. talvez isso me pegou. Isso me Por que pegou. tu tá. Não é porque. Não, por que eu tô buscando a verdade e não a mentira? Não. Por que eu tô buscando alguma coisa? Qual é o motor de eu ir atrás de algo? Né? That's reflection. Por que existe o tudo e não o nada? Essa reflexão. Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida na história da filosofia, tá ligado? E os baseados vão responder até o final desse episódio. Não, vamos sim. Vamos sim. Cara, Dois caras do Brasil. é que, cara, a verdade é importante. Por quê? High Trust Society. Por que que a verdade é importante? Porque se tu já começa a achar que as coisas na tua frente são tudo mentira, primeiro que tu fica projetando. Cara, eu tenho um exemplo perfeito disso, cara. Eu tenho um colega na faculdade que ele tem seus 45 anos, tá? E ele projeta em todo mundo. Aí, olha só, Get Project. ele projeta Get em tudo. Project. Ele criou uma imagem falsa dele mesmo, porque ele... Não, esse cara é maluco, cara. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Cara, ele tem 45 anos. Cara, é que o Dani, tipo, ele começa as histórias como se fosse uma história normal. Tipo, ah, cara, esse cara projeta em todo mundo. Aí tipo, ele vai avançando na história. Ele criou uma imagem artificial dele mesmo. Deixa eu explicar. Dele cara. comendo cocô. Não, e falaram que. não. Depois ele falou que alguém atacou Ele ele. criou uma imagem de quem ele é. É isso que eu quero dizer. Sim. Porque ele, tipo, ele entrou na faculdade achando que ele é o cara foda, tá ligado? Eu vou me dar bem nas matérias e tal, eu sou um cara inteligente e tal. E aí quando ele encontra um desafio, tipo uma questão que ele não sabe responder, ele só não faz. Tá ligado? Não tenta ir atrás. Ele até mente pra si mesmo que vai atrás, ele pede pra inteligência artificial resolver a questão e caga, tá ligado? E tá. E aí, cara, a última prova que ele fez, ele entregou zerada. E ele falou que ele fez a lista de questão, né? Uhum. Só que daí eu perguntei, tá, como é que tu fez? E ele botou tudo na inteligência artificial e leu a resolução. Tipo, ele não buscou entender de fato, tá ligado? Ele buscou alguma coisa que mentisse pra ele que ele entendeu. Ele analisou as etapas e falou, tá, eu já sei qual é o passo a passo, mas na hora de pôr em prática ele não entendeu de fato. E aí ele fica projetando o tempo inteiro. Por exemplo, a gente teve uma palestrante, uma mulher lá, né, que foi palestrar, que ela falando da carreira Vamos dela palestrar. e tal. Foi falar da carreira dela Isso aí. e tal. Pá, Mais porque mulheres deveriam palestrar. eu entrei aqui, me formei, entrei nessa empresa. Eu achei que tu ia falar, entrei aqui, saiu aqui. Entrou aqui, saiu aqui. Aí Eu achei que tu pá, ia falar isso eu mesmo. me formei e fui entrando em cada cargo de empresa e papapá. Cuidando pros chefes. E Não, aí, tô brincando. e aí, calma que vai, olha só o que vai acontecer. E No aí, final vai ser isso, tá ligado? não, aí ela foi falando assim, aí quando a gente saiu da palestra, ele falou, cara, eu achei que essa mulher era uma charlatona, velho. Aí eu, mas por que, meu? Ela tá dando a história dela, meu. Aí ela falou assim, não, porque assim, ela, na verdade, ela não sabia nada do que ela queria.
E ela ficou indo no que aparecia na frente. Nossa, entendeu? cara. Tipo, ele revelou que ele tem dentro de si próprio, tá ligado? Ele projetou nela. E aí ele falou assim, cara, eu tenho certeza, ela falou que ela foi, porque como ela falava inglês, Uhum. ela apresentou as plantas aqui pro diretor da Alemanha que falava inglês também, né? Uhum. E aí o cara falou, ó, tu que sabe falar inglês, mostra aí pro diretor. Aí o diretor achou ela interessante ali, tipo, proativa. Tu não quer fazer um estágio lá na Alemanha, lá ficar uns meses trabalhando? E aí ele falou assim, não, com certeza que daí eles saíram pra um almoço, uma coisa assim, Sim. e ele falou isso, né? Tá, Ele falou, encontro com casual, certeza, é isso aí. E aí ele falou, com certeza ele foi lá e abriu as pernas pra ele, e aí por isso que ela ganhou as coisas assim. E aí, tipo, como se... Cara, assim, sendo 200% sincero, tem chance. Tem sim. chance, mas eu acho que não, cara, porque ela não tinha cara Só que, de ser- tipo, cara, por que tu vai ficar, E ele tipo... deu essa projetada, né? Uhum. Aí o professor ia sortear um livro, porque um outro cara deu um livro pra nós lá e falou, ó, professor, sorteia aí um livro sobre siderurgia, um livro muito interessante. E aí o cara, só que ele ia botar de dedicatória e tinha que fazer o sorteio, né? E aí só tem uma mulher na nossa turma, né? E aí esse meu colega chegou pra mim, cara, se eu ganhar o livro, eu vou dar o livro pra ela, porque ela é a única mulher e tal, papapá. Aí Cara, eu falei, não, o beleza, simp tem cara. que morrer, né, cara? Não, mas Tem que ser, não, assim, ele não estuprado ele não foi 10 por simp, vezes, né, cara? ele queria ser um cara legal, entendeu? Ele Não, queria ser um nice não, guy. nem Ele queria ser um coisa nice de guy. nice guy, É porque ele é cara. casado, meu. Ele queria ser um nice guy, ele não tava interessado e a menininha também não é muito bonita. Mas, Tá bom, mas e aí... tu devia ter falado isso de primeiro. E aí, aí o professor sorteou, só que ele sorteou, tipo, em casa, tá ligado? O que o professor falou? O professor falou assim, eu vou pegar o número da chamada de vocês e pegar um sorteador na internet, o número que sair vai ser o livro. E ele sorteou em casa. E aí, deu a mulher. E aí ele me mandou a print do e-mail, o professor mandou um e-mail pra todo mundo e falou, olha aqui, cara, não achou suspeito esse sorteio? Eu, como assim, cara? Não, por que ele não sorteou na frente de alguém? Por que não teve uma pessoa pra ver o sorteio? Eu falei, cara, e ainda por cima ele sorteou a única mulher do grupo, qual que é a chance disso, né? Eu acho que ele... Aí eu falei assim... O foda desses caras é que eles vão te passando também um pouco, né, cara? Aí eu falei assim, cara, o que o professor ia ganhar mentindo que ele sorteou? Entendeu? Mentindo. Você tá... Aí ele falou assim, não, cara, sabe o que eu acho que foi? Aí ele falou assim, sabe o que eu Cara, acho essa que voz foi? que tu faz... Sabe o que eu acho? Ele fala assim, meu, sabe o que eu acho que foi, meu? Sabe o que eu acho que Parece aqueles traficantes, cara. a palestrante... A palestrante chegou pro professor porque... A palestrante chegou... Esses caras é muito foda, cara. Não tem como... Os caras não se ajudam, velho. O cara chorando. Aí chegou... A palestrante chegou pro professor e falou assim... dá o livro pra ela é a única mulher. E aí o professor, pra fazer uma média com ela... Tipo assim, ele criou uma puta lore na cabeça dele de que ela se importou... Como é que ele explicou isso? Ele falou assim, velho... Ela deve ter chegado lá no professor e falado assim, dá pra ela que ela é a única mulher da turma aí. E aí o professor, pra fazer uma média com ela... Faz a voz dele. E o professor, pra fazer uma média com ela, sorteou ela. E cara, ele é de Alvorada. Ele é maluco. E por quê? Porque eu sou culpado, gordo, cara. Ele é gordo, ele não é gordo. Não é gordo, ele é magrão. Mas ele... Por quê? Porque ele desconfia de tudo. Pra ele tudo é mentira. Eu falei, cara, o professor... Eu falei assim, por que o professor... Como é que esse cara tem uma mulher, cara? Sei lá, meu. Aí eu falei, aí eu perguntei mesmo, o que o professor ia ganhar com isso? Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Eu fui dando palco. Aí ele falou assim, aí ele deu essa explicação. E eu falei assim, não, meu, eu acho que se o professor falou uma coisa, ele pelo menos vai ter a palavra dele de que não precisa alguém ter que ficar verificando ali. Ele falou, cara, tu tem muito que aprender, velho. Tu tem muito que aprender sobre a vida, velho. E aí ele fez um legalzinho assim e me deu um tchau, porque eu tava voltando aqui pra... Não, mas que teoria, cara, do caralho. Depois nós que somos teóricos de conspiração, né, cara? Vai entender. Aí ele... E esse cara, tu acha que, tipo, ele tem um perfil de que chama os outros de teoria da conspiração? Ou não? Porque isso seria, tipo, mais irônico ainda, tá ligado? É tipo, o cara bola toda uma teoria do porquê que a mulher ganhou o livro. Aí depois ele chega no Twitter, esses teóricos da conspiração? Cara, tu é esse, cara. Talvez sim, cara. Talvez ele seja.